A pior coisa que pode acontecer para o Flávio Bolsonaro, o calcanhar de Aquiles dessa campanha, é o Flávio achar que o voto da base dele está garantido. Mas se você prestar atenção, todo mundo diz as estratégias. A esquerda diz as estratégias deles. Eu sei normalmente o que a esquerda vai fazer só porque eu perco tempo prestando atenção no que eles estão dizendo. E se vocês prestarem atenção, por exemplo, não há nenhum mistério. O Congresso do PT diz qual é o plano deles para derrotar o Flávio Bolsonaro. Então, e é um projeto de retrocesso, né? É um Brasil antipovo, entreguista, que só faz politicagem. Nunca fez nada na vida, tem quase 30 anos de serviço público. Qual foi o projeto que esse cara fez? O que é que esse cara fez pelo Brasil? Né? O que é que aconteceu? Não tem. Né? E é o candidato do sistema, dos super ricos, da Faria Lima, é um bolsomasta. Né? Então é isso aí que Flávio Bolsonaro representa. Né? E é esse adversário aí que tudo indica a gente vai enfrentar agora e no segundo turno. Né? Senado. Vocês viram a apresentação, PowerPoint? Não sei se tem como botar maior na tela de vocês aqui. É um triângulo, tá? Nesse triângulo, eles falam de corrupto. Não sei se consigo dar mais um aqui. No meu negócio eu não consigo ver. Não vai ficar maior que isso, não. Eu não enxergo. Ah, mas tá aqui, ó. Candidato do sistema e de extrema direita. É um triângulo. Então você presta atenção. Uma das estratégias para as eleições de 2026, então, segundo eles, vai ser tentar pintar o Flávio como um entreguista. Né? Qual é a avaliação? Vamos prestar atenção, vamos destrinchar aqui o que eles estão dizendo. Um dos pilares é que o Flávio é de extrema direita, isso não tem nenhum apelo para o nosso eleitorado, mas ao mesmo tempo eles querem pintar o Flávio como um candidato entreguista. Qual é a avaliação deles a respeito disso? A avaliação e a torcida deles está explícita também no Metrópolis. A coluna do Igor Gadelha refinou isso, detalhou isso. Disse que a expectativa do PT é que o Trump declare apoio ao Flávio e assim o PT se valha da impopularidade do Trump no Brasil para impulsionar a campanha do Lula. O objetivo do PT com isso, com esse discurso de entreguista, é retomar um pouco desse discurso da época das tarifas, de que o Flávio estaria tentando trair o Brasil, entregar o Brasil aos Estados Unidos, enquanto o Lula despontaria como o grande defensor da soberania nacional. Eu fiz questão de, na mesma coluna do Igor Gadelha, dar um spoiler para o PT de qual será o resultado disso. O resultado é not on my watch, não vai rolar. Como eu disse, o Metrópolis reportou, o Flávio já falou que as únicas coisas que ele quer dos americanos é pressão diplomática para eleições livres, que tem a ver com a liberdade de expressão, e transparentes, que tem a ver com a observação internacional. Todo e qualquer papel que os americanos possam vir a ter será, nesse sentido, pressão diplomática nessa direção. Eu sei que tem muita gente que quer ver o Trump apoiando o Flávio. Não é o melhor nesse momento. Não há ninguém otário aqui. Todo mundo lê o último levantamento que apurou a popularidade do Trump no Brasil, que foi feito em fevereiro desse ano. O Brasil, por um acaso, foi até o terceiro país do mundo com a visão mais positiva em relação ao Trump. Mesmo assim, o Trump tem uma visão positiva só para 34% das pessoas. Provavelmente para vocês. Para a maioria de vocês que estão assistindo o programa, porque o Trump conseguiu a façanha de ser rejeitado pela esquerda, que já ia odiar ele de toda forma, no Brasil, né, sem dúvida, e também por parte da direita, que se sentiu traída por ele, quando ele retirou os efeitos da Magnitsky. E nos Estados Unidos, o Trump também não vai bem, não está num bom momento. A guerra no Irã, combustíveis, está na mínima histórica de aprovação. Então eu sei que você de casa talvez quisesse ver o Flávio e Trump juntos só em 2027. Certamente esse não será o foco. E o impacto desse rótulo também não tem rastro na realidade. Agora, os americanos podem ajudar
a pressão para a gente não ter as redes sociais mais bloqueadas. Você imagina que as nossas redes sociais estão livres ainda, em certa medida, até o Monark voltou agora a poder fazer podcast. Por quê? Porque o Alexandre se arrependeu dos seus pecados, encontrou Jesus na estrada para Damasco. Não. Pressão diplomática dos Estados Unidos. É claro, os Estados Unidos também podem ajudar, junto com a comunidade internacional, a observar o processo eleitoral, não o dia das eleições, mas o processo eleitoral. Agora, há outras formas que os Estados Unidos colaboram, defendendo seus próprios interesses, como sempre. Há assuntos dentro da política externa americana que são favoráveis ao Flávio. O primeiro deles, pelo qual nós temos trabalhado duramente, é a designação do Comando Vermelho e do PCC como organizações narcoterroristas. Apesar do lobby do governo Lula, a gente continua fazendo todos os esforços nessa direção. E o Lula na outra direção. Eu acho que está indo bem, eu acho que está bem encaminhado. E acho que será independente de qualquer coisa, um legado para o Brasil com consequências de longo prazo, se a gente for bem sucedido. A gente tem falado das ligações do regime com o tráfico de drogas e as notícias cada vez mais têm comprovado isso. Ontem, por exemplo, saiu uma reportagem do Metrópolis tratando sobre a operação em 7 cidades de São Paulo que mirou no chamado núcleo político do PCC. 5 pessoas foram identificadas como lobistas do PCC e presas. E outros 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nessa investigação, cujo foco era a infiltração política do PCC nas eleições de 2024. O delegado do caso explicou que o PCC montou toda uma rede de análise de informações com inteligência financeira e exploração do tráfico de drogas com finalidade de criar um núcleo político para explorar recursos do poder público em favor da organização criminosa. Ou seja, a maior facção criminosa do Brasil tem um trabalho estruturado para eleger. Não é mais o Paulo dizendo. Um trabalho estruturado de eleger candidatos aos mais diferentes cargos para, a partir desses cargos, beneficiar a facção de todas as maneiras possíveis. Isso não é novo. Não é novo. Quantas vezes nós já escutamos os maiores nomes do tráfico falando que estão juntos com a esquerda? Ora, deixa eu relembrar aqui um vídeo, se você não acredita em mim, lembrem do Marcos Valério, o careca do PT, antes do careca do INSS, que era o operador financeiro do Mensalão. Lembra lá no Mensalão? De Santo André, é que o Ronan quer revelar que, além dos ônibus, a gente recebia dinheiro de bingos. A gente recebia dinheiro dos peões. Os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado. E financiando campanhas de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT, em dinheiro vivo. Tá? E crime organizado, leia-se PCC. Estariam como nos bingos e estariam pagando lá e estariam saindo isso via Santo André. Tá? E a pessoa que era responsável para recolher todos os recursos era o senhor Santo André, Prefeitura de São Paulo, só para deixar claro aqui. E Prefeitura de São Paulo é o mesmo objeto dessa operação de agora. E o Celso Daniel tinha feito um dossiê mostrando quem era do PT, quem estava sendo financiado e quem tinha pedido para ele para manter, para dar ajuda lá em Santo André, ele como prefeito. Tinha feito um dossiê e esse dossiê sumiu. Não sei. Isso eu ouvi de gente do PT. Bom, aí eu pensei comigo, ó, isso aí é amor, isso ainda vai estourar no meu colo, vou sair fora disso. E saí fora disso. O operador do PT confessa as ligações do PT, o Partido dos Traficantes, com crime organizado. E agora vem essa operação. Não é como se fosse algo sobre o qual ainda resta alguma dúvida. E a população brasileira está careca de saber, tão careca quanto o Marcos Valério. Pelo menos 2 vezes a gente já citou aqui no programa o resultado só da última pesquisa da Quest, que mostrou que 72% dos brasileiros acham que as facções criminosas devem ser consideradas como terroristas. E por que eu estou trazendo isso? Porque a estratégia do PT de invocar a soberania vai dar muito errado.
O povo brasileiro está cagando para a soberania. O povo brasileiro, se pudesse ter Tomahawk e míssil HB... Não, como é que é o nome do míssil? Esqueci o nome. GBU, Bunker Buster, destruindo barraco. Ou barraco não, que ninguém mais... Traficante não mora mais em barraco. Destruindo apartamento de traficante, a população ia bater palma. Vocês não iam gostar? Eu sempre pergunto a vocês no chat. Quem aqui ia gostar de um míssil Tomahawk vindo do USS Gerald Ford, direto explodindo um traficante numa favela do Rio de Janeiro? Ou explodindo um traficante num condomínio de luxo em São Paulo? Pô, vocês não iam gostar? Olha aí. Olha aí. Pô, bom demais. Então a gente vai continuar batendo forte. Outro ponto que os jornais continuam noticiando, que também tem uma popularidade altíssima, e também funcionaria de forma positiva a favor do Flávio, é o retorno dos efeitos da Magnitsky, que também é aprovado por algo como 70% da população, e também foi objeto da coluna do Igor Gadelha no Metrópolis, que noticiou que essa é uma decisão que, para acontecer, não depende de mais nada, somente de uma ordem de Donald Trump. E vocês acham que... Eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que se houvesse uma reimposição dos efeitos da Magnitsky no Alexandre de Moraes, ia fazer bem ou mal a campanha do Flávio? Vocês acham que seria bom ou ruim? Eu diria que certamente seria muito bom. Impeachment de ministro do STF é o tema central dessa eleição. E sim, se os americanos nos derem essa possibilidade, nós vamos explorar isso. Então, sim, essa pauta, eu lamento dizer, não estou preocupado com a pauta de interferência americana e entreguismo. Não estou preocupado, zero. Se tem alguém pintado dessa forma, aliás, como entreguista, é o Lula, né? Com a venda da única mina de terras raras ativa do Brasil, que é a mina de Serra Verde, foi vendida para os Estados Unidos. Agora, onde é que eu fico ligeiramente preocupado? Não, fico seriamente preocupado. Fico preocupado com a história de pintar o Flávio como parte de um sistema. Isso é mais preocupante. Porque a gente viu um crescimento muito rápido do Flávio, que consolidou a base bolsonarista junto a ele, digamos ali que tinham 35%, 40% dos votos, e, ao mesmo tempo, o Flávio conseguiu diminuir um pouco a rejeição entre outros grupos, basicamente sendo ele mesmo. E quem é o Flávio? O Flávio é uma pessoa polida, é um cara gente boa, é um cara dócil, é um cara agradável, é um cara educado. Só que esse crescimento vertiginoso nos trouxe alguns problemas, que é o fato da campanha do Flávio começar a descansar nos próprios louros e achar que vai ganhar o jogo jogando parado. Eu alertei sobre isso em alguns programas, sobre essa preocupação com o clima de já ganhou, e reforço esse alerta. Porque agora que o Flávio lidera, começam a chegar as pessoas atrasadas, que não acreditavam na candidatura do Flávio, as pessoas que diziam que ele era um inviável, que agora estão dando pitaco. E o problema, às vezes, pitaco com sucesso na estratégia da campanha. Então, você vê, pega só por exemplo, só porque a gente citou no programa de hoje. Pega o Ciro Nogueira. Tentou sabotar a candidatura desde o início, rotulou o Flávio como inviável. Agora aparece dizendo que o Flávio tem tudo para ganhar a eleição e dando conselhos. Quais conselhos? Não se aproximar, não falar do STF, não se aproximar da extrema-direita, dizendo que é difícil jogar o escândalo do Master no colo do Lula. São as mesmas pessoas, por exemplo, que acham que o Flávio deve ficar quieto e não falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Só que em política não existe vácuo. E quem tem se aproveitado e dominado esse discurso é o Zema. O mesmo Zema que, para deixar claro aqui, passou 8 anos calado sobre o STF.
Hoje, nesse momento, ele assumiu um protagonismo no assunto que talvez seja o principal assunto das eleições nesse ano. Vai ser o suficiente para tirar votos do Flávio? Não sei, espero que não. Hoje teve um Atlas Intel, mostrou o Flávio estagnado, o Lula com um pequeno crescimento. A gente vai ver os próximos levantamentos. Mas a pior coisa que pode acontecer para o Flávio Bolsonaro, o calcanhar de Aquiles dessa campanha, é o Flávio achar que o voto da base dele está garantido. Eu estava falando desse levantamento da Atlas Intel, né? O levantamento foi feito entre os dias 22 e 27 de abril desse mês, ou seja, terminou ontem. O Flávio está à frente do Lula no segundo turno com 0,3 pontos percentuais. Eu trago essa pesquisa porque a Atlas Intel. Não, eu não acredito em pesquisa. Deixa eu te falar. A Atlas Intel tem previsto resultados eleitorais pelo mundo com uma precisão assustadora. Para vocês terem ideia, na Hungria, vocês sabem qual foi a margem de erro da Atlas Intel lá? Agora, nessa eleição da Hungria? 0. A Atlas Intel acertou o resultado da eleição da Hungria na mosca. Nos Estados Unidos, a margem de erro deles acertaram o resultado e a margem de erro foi baixíssima. E eu vejo esse cenário dessa Atlas Intel. Deixa eu dizer uma coisa para vocês importante. Este cenário é um cenário onde a gente perde as eleições. Esse é um cenário de derrota para o Flávio. Ai, mas eles estão 0,3 pontos à frente. Nós estamos, então vamos ganhar. Eu digo que é derrota porque eu, Paulo, não confio no sistema eleitoral. Tenho sempre dito aqui que a nossa esperança é uma eleição too big to rig, grande demais para ser roubada, como foi em 2018. Essa vantagem não nos permite vitória e posse do Flávio. E não tem nada garantido. Essa estratégia de jogar parado, pacificar, amo todo mundo, não tenho posição nenhuma, isso vai dar muito errado. O voto do seu eleitor nunca é garantido. No caso do Flávio, é até mais difícil. Ora, vamos ser sinceros aqui, na trajetória dele como senador, o Flávio não foi o mais combativo dos Bolsonaro contra o sistema. Combateu muito mais do que o Zema, para deixar claro. Fez pedido de impeachment, participou de alguns momentos importantes, mas nem de longe foi o mais combativo da família. A diferença entre Flávio e o que ele fez e o que o Eduardo fez é gritante. Você pode gostar disso ou não. Você pode achar bom, você pode achar ruim, você pode gostar mais do Eduardo ou menos, não faz diferença. Mas isso é um fato. Quem combateu mais o sistema, o Eduardo combateu muito mais do que o Flávio. E o eleitor sabe disso. E outra, o Flávio tem um histórico de acusações contra ele, que o PT também diz que vai se aproveitar, que obviamente são falsas, no meu entender são falsas, mas que o PT vai se aproveitar e que podem prejudicá-lo. Porque, mesmo sendo falsas, essas acusações deixam uma pulga atrás da orelha de muita gente. Muita gente vem falar comigo, ainda com o pé atrás em relação ao Flávio, gente de direita, gente conservadora, gente bolsonarista, fala, pô, tudo bem, mas e o negócio da rachadinha? E o negócio da mansão em Brasília? E o negócio do chocolate, não sei o quê? Todas as coisas que ele já esclareceu. Mas que se ele se posiciona não contra o sistema, geram dúvidas. Deixam ele numa posição defensiva junto à base. Por quê? Porque por que esse discurso da honestidade é tão perigoso? Porque a nossa base preza muito pela honestidade. E aí você junta, não combate o sistema, tem essas acusações, e a amizade com figuras como o próprio Ciro Nogueira. Por isso que eu digo, dentro da base, principalmente do bolsonarismo raiz, o Flávio talvez fosse o menos consolidado da família. E é por isso que o apoio do Carlos, o apoio do Eduardo, o apoio de pessoas que são mais consolidadas dentro do bolsonarismo, que estão acima de qualquer suspeita, foi tão importante. Porque foi o que deu musculatura à candidatura e permitiu que ele largasse nas pesquisas em um patamar tão alto que fosse impossível ele ser desafiado por um Tarcísio da vida.
E é claro que só esse voto não ganha eleição. Então, o desafio, é um desafio real, é conseguir o voto da sua base, ao mesmo tempo em que você tem apelo a outros eleitores. Eleitores que, por sua vez, muitas vezes têm rejeição ao Bolsonaro, ao Eduardo, ao Carlos, às vezes por razões estéticas, não é nem política pública. E o Flávio é um excelente candidato para isso. Talvez o melhor deles. O perigo, como eu disse, são duas coisas que você tem que fazer. Apelar para ele sem perder a sua base. E o perigo é quando você começa a take for granted, como a gente usa em inglês, né? Dá como certo o voto da sua base. E aí ele, no final das contas, começa a ouvir pessoas que querem que ele tenha a estratégia de campanha dos caras que estão em último lugar. Que é a coisa mais imbecil que eu já vi na minha vida. Flávio, tem uma dica para você ganhar as eleições. Poxa, deixa eu ouvir essa dica aqui, como é que é? Começa a se comportar como o candidato que está lá em último. Não compra briga com ninguém, fica parado, não critica o Lula, não critica. Joga parado, não apresente propostas, porque propostas podem gerar rejeição. Ah, boa ideia, eu preciso do eleitor moderado. Logo vou começar a me comportar como se eu fosse, sei lá, o Geraldo Alckmin, ou o Henrique Meirelles. Ora, de onde veio o nosso movimento político? Veio do cara que agora há pouco estava dizendo que usava um apartamento para comer gente. Foi o movimento político que desapareceu com essas pessoas. Conselho de marqueteiro. Obviamente, das estratégias do Lula, pintar o Flávio como candidato do sistema é a que deixa ele mais vulnerável. Porque tem a possibilidade de afetar, sim, os eleitores bolsonaristas. As pessoas estão preocupadas com o voto do eleitor moderado, e tem razão, mas se a base bolsonarista. Não, e deixa eu explicar uma coisa aqui. Não é que a base bolsonarista só precisa votar no Flávio. A base precisa estar extremamente motivada para fazer uma intensa campanha online. Você que está me assistindo aqui, você não pode simplesmente falar assim, foda, vou votar no Flávio porque eu não tenho outro. Não, 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 eu preciso, e o Flávio precisa, que você que está assistindo faça uma intensa campanha online, pessoalmente, principalmente online, embora online não seja o suficiente para ganhar as eleições, mas a gente precisa, uma vez que a mídia é 100% do outro lado. Então a gente precisa do eleitor extremamente motivado, engajado, pedindo voto, sendo o cabo eleitoral. Não tem jeito. E você só consegue isso com uma base extremamente motivada. Não dá, não. Ah, vou votar no Flávio porque não tem alternativa. Esse cara não vai fazer campanha, não vai pra rua. Eu sempre explico isso. A diferença estatística é entre quantidade e intensidade. Aliás, a confusão do Bolsonaro, do Jair a respeito disso, custou a ele a eleição de 2022. Você precisa dos dois. As pessoas estão preocupadas com o eleitor de centro, mas quantos são esses eleitores de centro? Agora, faça um raciocínio simples. Digamos que 5% dos potenciais eleitores bolsonaristas decidirem não ir votar. Ou votar em branco ou nulo. Infelizmente, eu conheço bastante gente que vai fazer isso. 5% de 30%, digamos, 35%, então vou botar 30%, que seja a base do eleitor bolsonarista raiz, isso dá 1,5 ponto percentual, que é basicamente a diferença pela qual o Bolsonaro perdeu as eleições em 2022. São milhões de votos. Pessoas que poderiam votar em você, mas que não se sentem suficientemente motivadas para sair de casa e votar. Quantos por cento de votos o eleitor traz? O eleitor como cabo eleitoral. Quantos por cento dos votos vem de você fazendo campanha e quantos por cento dos votos vem de outras pessoas fazendo campanha para você? Ora, essas são escolhas que têm que ser feitas. Eu, particularmente, tenho
Essa é a minha opinião, a opinião do Paulo. Eu vou sempre dar aqui a opinião sincera para você. Eu não trabalho para o Flávio, eu torço para o Flávio. E acho que, particularmente, o calcanhar de Aquiles da eleição não está nas tretas da direita, que, aliás, são excelentes para dominar o discurso público, mas sim no fato. Aliás, você não precisa, não me escute. Você viu o triângulo do PT ali, da estratégia dele para ganhar as eleições? Em algum momento tá ali dividir a direita? Não, né? Porra, o PT não acha que dividir a direita atrapalha? Não faz parte no Congresso do PT? Daquela pirâmide? Queria até ver se o pessoal da produção pode colocar a pirâmide na tela, ver se consegue. A pirâmide vai ter que tirar um recorte. Não tem em momento algum divisão da direita como estratégia do PT para ganhar as eleições. A estratégia para pintar as eleições é colocar o Flávio como candidato do sistema. Me preocupa. Me preocupa jogar parado. Nós estamos em maio. Eu vi um post da Janaína Pascoal reclamando: eu não retuito o Flávio porque não tem propostas. Realmente. Maio, não há estamos quase em maio, né? Não há um programa de governo. Não se vê proposta concreta em segmento nenhum. As entrevistas diminuem porque as pessoas perguntam: qual é o seu plano para a educação? Vem uma resposta genérica. Qual é a proposta? Qual é o carro-chefe? Qual é a imagem? Qual é a marca que vai ser colocada pelo governo Flávio? Há tantas. Mas por que não existe? Pô, a estratégia é jogar parado, achando que está ganhando. Lembra, vocês já ouviram essa estratégia? Não, vamos deixar o Lula sangrar, a rejeição dele está aumentando. O Lula foi reeleito em 2006 com base nisso, depois de um dos maiores escândalos da corrupção da história do Brasil. Olha aqui. Olha a pirâmide aí na tela. Essa pirâmide é da tela do Congresso do PT. Então tem lá corrupto, candidato do sistema e de extrema direita. Tem alguma coisa sobre divisão da direita? Nada. E aí tá aqui, ó. Brasil do retrocesso, antipovo, entreguista, só politicagem. O que é só politicagem? Eu não tenho uma posição firme em relação a nada. Eu abraço aqueles que me atacam, eu não tenho propostas, é só politicagem. Tá aí, os caras estão dizendo como é que eles querem ganhar a eleição. Eles estão dizendo. É só prestar atenção, pô. Mas não, o problema é a treta. Precisamos chavões. Apoio se conquista, não se impõe. Isso não é um caceta de uma frase. Isso é um chavão. Isso é um amontoado de coisas bonitas sem significados colocadas juntas que parecem ser sábias, mas não significa absolutamente nada. É claro que certos apoios na história foram impostos. Vou dar o segredo para vocês de política desde o Homem das Cavernas até hoje. Política é incentivo e punição. Se há incentivo de estar ao seu lado e punição por não estar ao seu lado, as pessoas se juntam a você. Para alguns, o caminho é um incentivo, para outros, é a punição. Isso é o beabá de política sem chavões. Não precisa ser assim. Pô, não estou falando aqui uma análise das 48 leis do poder, não. É simples. Se houver consequências negativas para quem não está contigo, as pessoas vão pensar duas vezes. E se houver um incentivo positivo para as pessoas estarem contigo, elas também vão pensar duas vezes. E essa não vai ser uma eleição ganha no antipetismo. Porque o que as pessoas querem é um caminho claro para a reconstrução do Brasil. E esse caminho é maior do que antipetismo. Ele é, como eu disse, anti-regime, anti-sistema.
Esse é um ano decisivo. E não dá para ficar só assistindo. Indignação sem ação não muda nada. Se você acredita que o Brasil está despertando, então você precisa sustentar quem está expondo o sistema. A assinatura de apoiador custa menos do que um lanche do McDonald's por mês. Você recebe análises exclusivas e ajuda a manter essa estrutura independente. Ou vira meu patrono Gold, entra para o nosso grupo, recebe o meu e-mail, tem reunião mensal comigo. O link está na descrição para as duas opções. Neutralidade financeira é que não existe.